Olá, gostaria de conversar com vocês a respeito de argumentação, dos tipos de argumento, que muito podem ser úteis na nossa prática de redação jurídica. Então, quando a gente vai redigir um texto jurídico, nós utilizamos alguns tipos de argumentos. E eu gostaria de falar com vocês a respeito dos principais tipos de argumento. Então, a gente tem um tipo de argumento muito comum no texto jurídico, que é o argumento de autoridade. O que vem a ser o argumento de autoridade? Primeiro que a gente Primeiro é que a gente utiliza esses argumentos não somente na nossa prática acadêmica, como no dia a dia. Por exemplo, muitas das discussões alguém pode citar um padre, um texto bíblico. Isso é um argumento de autoridade. E no meio jurídico também não é diferente. Quando a gente cita um filósofo do direito, um jurista renomado, é, algum desembargador, algum doutrinador muito famoso, esse é um argumento de autoridade, que dá mais corpo à argumentação, que muito pode nos auxiliar na nossa redação jurídica. Porque alguém que tem toda uma trajetória no direito contribuiu muito com aquele argumento, então é um tipo de argumento muito válido e que pode nos ajudar na hermenêutica, na arte da persuasão e tudo mais. Um outro tipo de argumento possível é a analogia. E o que vem a ser analogia? Analogia é uma comparação. Eu posso, no direito, o tempo todo eu interpreto, nem sempre as coisas são dadas no seu aspecto mais literal. Então a gente argumenta, a gente interpreta, a gente decodifica o mundo social. Então eu tenho uma norma que fala, de repente, sobre um fato social, eu, por comparação, posso aplicar aquela norma, né? A gente teve um caso lá de um advogado de um advogado que tentou argumentar que o seu cliente teve o carro inteirinho quebrado é, pela sua ex-companheira. E ele, utilizando de analogia, ele tentou pedir medida protetiva na lei Maria da Penha para protegê-lo, quer dizer. E isso é uma analogia. O tempo todo existem vários argumentos que vão tentar aplicar alguns princípios pela comparação. E isso é uma analogia. Tá certo que no caso específico foi indeferido o pedido dele, mas ele tentou usar esse tipo de argumento. E um outro argumento possível que nós temos é o senso comum. Por exemplo, a noção de bem, mal, moral e imoral não é dos argumentos mais válidos, tanto num texto acadêmico como numa peça jurídica, mas o tempo todo a gente utiliza o senso comum, as nossas noções de verdade, os nossos princípios, os nossos valores. Também é um outro tipo de argumento possível.